julgo que nunca ninguém teve este problema até ter a coragem não só de conversar com algum familiar ou ter mesmo de recorrer a um médico porque já não suporta mais as dores. Hemorroidas, será esse o tema sobre o qual iremos falar com o Dr. Ezequiel Silva, que é cirurgião coloretal e proctologista. Bom dia. Olá, obrigado. Ezequiel, vamos lá começar por explicar, afinal de contas, o que são as hemorroidas. Então, hemorroidas, por incrível que pareça, são veias normais que todos temos. Todos temos no canal anal, que é a terminação do nosso intestino mesmo antes do ânus. Qual é que é o problema? Quando estas veias, estes vasos, ficam doentes, ficam inchados, ficam inflamados, ficam mais engurgitados, eles podem dar sintomas e então, em vez de hemorroides normais, temos a doença hemorroidária, ou seja, temos o vulgo, as hemorroides, que nos chateiam muitas vezes no nosso dia-a-dia e que nos dão muitos problemas. Bom, é um processo que atinge imediatamente uma dor intensa ou é progressivo? Depende. Se for uma trombose hemorroidária, Sim. que são das hemorroides externas, temos uma dor muito forte, muito intensa, que às vezes implica uma drenagem do trombo que causa aquela dor. Quando estamos a falar de hemorroides internas, que são as mais frequentes, é uma coisa mais progressiva, ou seja, primeiro podemos começar com alguma dor, algum desconforto, alguma comichão, alguma irritação ali na região perianal, mas os sintomas predominantes são, sem dúvida, o sangramento, sangue nas fezes, ou sangue a pingar na sanita, ou que seja o papel higiênico, há várias modalidades, ou então o prolapso, ou seja, estas veias, esta inflamação, estas veias doentes, saem para fora do nosso ânus e ficam lá fora. Dependendo do grau, às vezes nós nem as conseguimos reduzir, empurrar para dentro, nem dá, ou seja, é uma situação em último grau nesse caso. Sim, porque depois a inflamação é tão grande que não permite o retorno, não é? Exatamente. Em situações muito arrastadas, elas ficam cá fora e nós não as conseguimos reduzir. Imagino que também possa provocar obstipação. Sim, as hemorroides, quando estão em fase muito inflamada, podem-nos prejudicar um bocadinho a digestão, dar obstipação. No entanto, a obstipação muitas vezes é o despolutante, ou seja, pessoas que são obstipadas, ou seja, têm fezes duras, têm dificuldade em ir à casa de banho, fazem muita força, tudo isto não é de um dia para o outro. Com a continuação, vai levar a que estas veias normais vão começando a ficar doentes e vá-se estabelecendo a doença hemorroidária. Por isso é que é importante, quando nós temos doença hemorroidária, tratarmos a obstipação, tratarmos coisas que são subjacentes. Sim, aquilo pode provocar o aparecimento das hemorroidas. O tratamento é caseiro? Terá de ser acompanhado? Devemos nos deslocar ao médico? É assim, há um grande espectro, ou seja, raríssimas são as pessoas que têm o primeiro sintoma de doença hemorroidária e recorrem ao médico. O mais frequente é o sangramento, ou seja, as pessoas vão à casa de banho, se calhar até fazem mais força naquela vez, veem o sangue, acham que isto não é normal, mas a tendência é sempre desvalorizar. A tendência é olhar para o lado, isto não é nada, amanhã passa. Por causa da vergonha, não é? Exato, isso é outro problema de tanto das hemorroides como da doença hemorroidária, patologia perianal, é a vergonha, o tabu, ou seja, as pessoas vão ali ao café e dizem, olha, a semana passada tive uma gripe. Ninguém vai ao café dizer, olha, estou com problemas de hemorroidas. Tive aqui uma crise de umas hemorroides. E isso às vezes é verdade para os nossos amigos e às vezes em casa. Nós nem a nossa esposa, às vezes dizemos estas coisas. Escondemos da família, escondemos do médico às vezes. Às vezes temos inclusive situações em que doentes marcam consulta comigo, eu já sei que é por aquele problema e eles primeiro que falem que é aquele problema, não é? E é isso que o meu papel e o meu objetivo é normalizar a situação e é normal. É apenas mais uma doença. Frequente e 50% das pessoas vão sofrer de alguma fase da sua vida de algum sintoma de doenças hemorroidárias. 50%? 50%. Não quer dizer com isto que vão precisar de ser operadas, ou seja, algum grau de uma doença hemorroidária que teve algum sintoma, 50% vão ter. Mas ainda bem que falou nisso, na operação, na cirurgia, são só nos casos mais graves que se acaba por recorrer às cirurgias? A avaliação inicial, na grande maior parte dos casos, nós tentamos tratar os fatores
que agravem as hemorroides. Ou seja, a obstipação, às vezes na alimentação, ou seja, a pessoa que já tem problema com as suas hemorroides, o que é que deve evitar, o que é que sabe que muitas vezes, não é para todos, mas agrava. Sim, são as causas, não é? Exatamente. O que é que nós temos? Picantes, pimentas, tudo isso vai levar a uma inflamação muito ali da nossa região anal. Certo. Ou seja, já temos veias doentes. Se vamos ali fazer alguma coisa que vá agravar a nossa inflamação anal, pode agravar. Sim, nós vamos descobrindo, à medida que vamos vivendo, vamos descobrindo quais são os alimentos que nos perturbam. Exatamente. Isto são coisas generalistas, não é para todos. Sim, Também tenho doentes que me dizem, olha, eu sempre comi picantes e não me fazem nada. Ok, mas a partir de agora... Mas pode agravar. Claro. E outra coisa é o álcool, ou seja, bebidas alcoólicas, consumo de álcool também agrava muito. Ou seja, às vezes aquelas nossas tainadas de fim de semana, depois podem trazer uma má segunda-feira, não é? Uma má segunda-feira. Sim. Exatamente. Falou, portanto, nos alimentos, falou também na ingestão do álcool. A obesidade. Sim. Pode ser um fator de risco? A obesidade, principalmente por o que está por trás da obesidade, muitas vezes são erros alimentares. A obesidade é uma doença muito complexa, mas está associada a um aumento da pressão também intraabdominal e é uma causa multifatorial que muitas vezes também está presente. Não só, mas também vemos muita... Sedentarismo. Exatamente, sedentarismo porquê? Isto é tudo uma bola de neve. Ou seja, o que é que eu costumo dizer? Quando nós somos preguiçosos, o nosso intestino é preguiçoso. Se o nosso intestino é preguiçoso, nós somos obstipados. Se nós somos obstipados, as nossas hemorroides potencialmente vão ficar mais sintomáticas e podemos ter problemas. Tratamentos são muito invasivos? É assim. Nos últimos anos tivemos aqui uma alteração de paradigma com novas técnicas que nos permitem fazer cirurgias sem cortes. Além do estigma do medo e da vergonha de falar, isso é uma causa. Sim. Outra causa é as pessoas têm muito medo da cirurgia, ou seja, fizeram uma cirurgia, foram operadas as hemorroides pela técnica convencional, que é a hemorroidectomia, que nós tiramos, que se tira o clavículo, que é retirado, que é uma cirurgia gold standard, que é o que está estabelecido há muitos anos. Sim. Só que esse pós-operatório é muito chato, ou seja, sim, dependendo de pessoa para pessoa, há casos e casos, mas não é raro nós temos pessoas que 1 mês, 2 meses que... Tem que usar uma boiazinha para se sentar. Às vezes isso, outras vezes medicação, sempre fazer bem no ombro, feno. São pessoas que não se sentem confortáveis para voltar ao trabalho. Há ali um período, desde que são operados, que às vezes pode ir até 2 anos, 2 meses, 3 meses. Claro que também há casos em que é menos, mas 1, 2 meses de mal-estar existe. Falou bem avanços. Alternativas sem cortes que são muito melhores, temos um pós-operatório muito melhor. E temos 2 grandes alternativas. Uma é o laser, em que nós, com energia laser, atuamos no pedículo, ou seja, na veia que está doente e vamos tratá-la por dentro, não havendo cortes, ou seja, a inflamação pós-operatória é muito menor, dor muito menor, retorno ao nosso dia-a-dia muito mais rápido. E outra alternativa é sim um palavrão, que é o ALRAR, que é a desarterialização hemorroidária. O que é que isso quer dizer? No fundo, são veias que estão doentes, para chegar lá precisamos de vasos, artérias. Nós, na cirurgia, o que é que nós fazemos? Uma sonda de Doppler, ou seja, nós vamos saber onde é que estão os vasos. Qual é exatamente o vaso? E vamos laquear, ou seja, vamos interromper aquele fluxo e vai reduzir muito a quantidade de sangue que chega àquela veia que está doente. Tenho só mais uma pergunta para terminarmos a nossa conversa. Se não recorrermos ao médico e as hemorroidas estiverem a perturbar-nos durante um período de tempo, podemos, inclusivamente, causar alguma doença mais grave? É assim, quando temos muito tempo de sangramento prolongado, podemos ter casos de anemias extremas, apesar de transfusões, com pessoas que sentem cansaço extremo, não sabem de que é, fazem umas análises, têm uma anemia muito importante, fazem a primeira coisa, estudos endoscópicos, ver se não há uma lesão maligna no estômago ou no intestino, endoscopia e colonoscopia, tudo normal, só sobra doença hemorroidária. É dali que está a sangrar, é dali o problema e é isso que nós temos que tratar. Não há que ter vergonha. Se temos uma doença, temos que a tratar. Ezequiel, muito obrigado por ter vindo aqui à Praça da Alegria. Foi um gosto recebê-lo. Muito obrigado.